Oi, amigo, mais uma dica do Kleber Caverna, vem comigo. Agora o tema é agropecuária. Não tem prova do Enem que não apareça esse tema, ele aparece de um jeito ou de outro, né? De um jeito ou de outro. Então é agropecuária, cuidado, porque a questão da agropecuária é muito importante. Agropecuária, né? Ela é muito importante porque, por exemplo, você pode ter uma questão sobre esse tema, uma questão mais ligada às técnicas ligado à questão do manejo, né? O manejo, por exemplo, do solo, o manejo, por exemplo, das florestas, né? Do local. As técnicas, por exemplo, que eu estou falando aqui é o quê? Técnicas de uso, por exemplo, do solo, por exemplo, rotação de cultura, rotação de terras. Às vezes aparece aquela foto, aquela imagem mostrando, por exemplo, curvas de nível, né, mostrando como é que são as curvas de nível da plantação, por exemplo, em terraços. Isso eu já vi prova desse jeito. O cara, deixa eu melhorar isso aqui, terraços, né? Às vezes aparece uma questão envolvendo técnicas, por exemplo, mostrando maneiras como você preservar o solo, ou então aumentar a produção, por exemplo, usando a hidroponia, etc. São as técnicas, né? O manejo do solo, a maneira como você trabalha aqui a questão do meio ambiente. Então entra de novo, ó, meio ambiente, isso é muito importante. Como não degradar, então entra a questão da sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso aqui são temas muito corriqueiros. Essa parte agropecuária. Às vezes a questão, ela focaliza mais o Brasil, né? Às vezes ela mostra agropecuária no Brasil, aí você vai ter que falar do êxodo rural, você vai ter que falar dos conflitos, né? Os conflitos no campo, isso é muito importante, né? Por que a pessoa sai do campo? Às vezes por questão climática, às vezes por questões de conflito. Os motivos são muitos, são coisas que podem aparecer. Às vezes aparece a importância da produção nacional, a produção nacional, e isso dentro, por exemplo, da questão das exportações, né? Como é que está isso dentro do PIB? Às vezes é um gráfico que você vai ter que analisar sobre o tema. São coisas desse jeito, né? Então, você vê, a agropecuária pode trabalhar um pouco nessa tendência aí, mas uma coisa assim, ó, agropecuária, praticamente, eu diria para você, é quase que uma certeza. Sempre tem uma questão envolvendo aí a questão da agropecuária, seja com o meio ambiente, seja com a parte política ambiental, ou então, por exemplo, com a parte da economia, dos recursos que pode trazer para o país, às vezes falando sobre os conflitos do campo, o êxodo rural, o latifúndio, a estrutura fundiária, aquela coisa toda, mas às vezes aparece uma charge, uma foto, alguma coisa mostrando uma técnica agrícola ou a própria pecuária. Então, amigo, ó, esse tema, batata.